Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Menossi e hoje eu vou mostrar para você como é que você emite a nota fiscal dentro da Prefeitura de São Paulo com um novo modelo do IBS e do CBS no destaque, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, você já vai acessar aqui o portal, a nota do milhão. Já estou aqui dentro, né? Eu vou deixar algumas coisas ocultas. Então você vai vir em emissão de nota fiscal. Você vai selecionar aqui algum contribuinte ou você vai digitar o dado dele aqui, tá bom? Nesse caso eu estou utilizando um certificado digital de um cliente, eu vou simular uma emissão de nota fiscal aqui para o meu escritório. Então eu venho aqui e eu vou preencher os dados do meu CNPJ aqui dentro, certo? Digitado o CNPJ, você tem a data da prestação de serviço, hoje 16 de março de 2026, data que eu estou gravando esse vídeo. Você vai ter duas opções, a versão 1 com ISS e a versão 2 com IBS-CBS. Essa versão de cima é aquela básica que você já conhece, você já faz todas as vezes, então a gente não precisa repassar por ela, tá? Já vou direto na versão 2 e vamos clicar aqui em avançar. Ele vai abrir exatamente os mesmos campos que você já conhece. Você vai selecionar aqui a sua atividade. E eu vou colocar aqui que eu estou prestando serviço de consultoria, só para preencher alguma coisa, tá? Só para a gente ir direto ao ponto. Aqui, a mesma coisa de sempre. Você abre os campos, coloca o valor aproximado de carga, percentual, fonte, os impostos que estão aqui incidindo em cima dessa nota, mas você repara que o total do serviço ele fica oculto aqui. Por quê? Você vai preencher esse total de serviço na outra tela. Então vamos lá, eu venho aqui e coloco agora IBS e CBS. Agora o negócio começa a ficar estranho. Por que ele começa a ficar estranho aqui dentro da prefeitura? O prestador ele já puxa você, já está direto ali. O destinatário eu tinha colocado o meu CNPJ lá, mas ele não pega. Preencheu? É imóvel e obra? Não, não tem nada a ver disso daqui. Então pula. Evento. É algum evento que teve uma data, um começo, um término? Não, não é. Então deixa quieto aqui do lado. Aí agora a gente entra aqui em um problema. Por que que entra em um problema? O sistema ele deve puxar as informações aqui automático, mas você precisa saber o que você tem que colocar aqui. Se você não souber, você não vai conseguir preencher esse campo. Então vamos lá. Ó. Código de classificação tributária principal. Então, o que que é esse código de classificação tributária principal? É esse dado que você vai conseguir encontrar aqui, ó, no portal da conformidade, tá bom? Então veja que é uma coisa chata, difícil. Então esse código de situação tributária, você abre, ele tem um monte de coisa aqui dentro, tá bom? Eu vou deixar esse link aqui fixado aqui nos comentários do vídeo, nos comentários não, perdão, aqui na descrição do vídeo, para que você possa acessar e ver aí se você está fazendo alguma operação diferente da trivial, tá? Então no nosso caso seria essa questão aqui de uma operação com tributação integral e a classificação tributária totalmente tributada pelo IBS e pelo CBS, tá bom? Então repara que a gente tem ó, 1, 2, 3, 4, 5 zeros até o 1. Então eu vou voltar para cá, para a nossa nota fiscal. Eu vou colocar ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 1. A hora que eu coloco esses dados, repara que se você não digitar ou clicar em algum lugar, ele não abre uma caixa. Você precisa saber o que você está colocando. Então você vai lá e coloca esse 01. Código indicador da operação é a mesma coisa. Você não vai encontrar esse cara aqui, ó, indicador da operação. Você tem um outro anexo aqui que eu vou deixar esse link aqui também para você, que ele vai ter um indicador da operação e ele vai abrir esse Excel aqui, ó, tá? Então eu vou deixar também fixado aqui embaixo para você só bater o seu dedo e já ser direcionado para a página aqui, para essa página da Receita Federal. Aqui ó, um site Gov, né, que vai trazer para você, você bateu aqui, ele vai fazer o download dessa planilha para você. Então, repara que a gente vai ter dentro dessa planilha um monte de outras coisas aqui dentro, tá bom? Um monte de outras coisas. Então, isso daqui, gente, é basicamente para destinar aonde é que você está, qual é o local da prestação de serviço. Como você sabe, na reforma tributária a gente vai ter uma diferença bem grande de destino do imposto com relação ao local que está sendo prestado esse serviço, né? Então, isso vai ser muito mais aplicável quando você está falando de uma obra, né? Ou de algum tipo de prestação que você acaba se deslocando para outros locais para poder executar. Então aqui, ó,
nesse nosso caso, ó, então ele vai ter as características desses fornecimentos, né? Então, ó, com bem imóvel, então serviço sobre um bem imóvel. Então aqui você vai encontrar qual que vai ser a melhor, aonde ele mais vai se encaixar no que você está fazendo, tá bom? Então aqui, ó, a gente vai ter basicamente, nesse caso aqui dessa consultoria, esses dois caras, ó. Então vamos pensar, ó, demais serviços, ou seja, não tem nada de exploração de via, de obra, nada. Então, ó, o local do domicílio principal é no local do adquirente ou é no local do domicílio do destinatário. Então, assim, aí você vai ver aqui, ó, então, execução dos serviços e operações não especificadas nos termos que seja aqui parcialmente prestado à distância ou execução de demais serviços não especificados anteriormente nos serviços que tratam o inciso tal que sejam ainda parcialmente prestados à distância. Então, o que que acontece, né, pessoal? Eu vou usar para esse nosso exemplo esse código aqui, ó, 1002. Então, a hora que eu retorno aqui para o nosso portal, eu venho aqui e coloco, ó, 1002. E aí o código da NBS. Esse código da NBS é uma outra informação que você também não vai encontrar ele fácil aqui. Então você vai ter que vir aqui, ó, eu também vou deixar esse link aqui também, é de um site Gov, que eu já busquei aqui, consultoria financeira, que ele vai baixar esse PDF. Então, a gente vai ter que usar esse código aqui, pessoal, nesse caso aqui, desse exemplo que eu estou dando, que é um serviço de consultoria. Então, 10905, então eu vou vir aqui na nota do milhão, 10905, vou lá buscar de novo, 5000, 5000. E aí ele encontra, ó, serviço de consultoria financeira. Então a gente vem aqui, clica no serviço de consultoria financeira. Aí assim, mas tudo bem. Aí gostaria de informar o local da prestação de serviço no exterior? Vamos pensar que a gente está em São Paulo, estamos prestando serviço aqui em São Paulo. Então eu venho aqui, ó, que foi um serviço prestado no país, e aí eu preciso do código IBGE do município da prestação de serviço. Aqui é mais fácil, porque se você digita, ele já encontra. Então eu vou colocar aqui, ó, São Paulo. Digitei São Paulo. Aí ele vem aqui, Estado de São Paulo, São Paulo. Esse é o código do IBGE lá fora. Tá? Então, essas são as informações que a gente vai ter que preencher básicas, tá bom? Se você está fazendo uma compra para governo, alguma outra coisa que você tenha redução, ou algumas outras atividades, você vai ter que preencher esses outros campos aqui também, tá bom? Mas aqui a gente está dando um exemplo de uma nota de uma consultoria financeira simples. Eu venho aqui, eu posso colocar pelo valor dos serviços antes ou pelo valor total da nota. Vou colocar no valor total da nota, que é o mais simples. Vamos pensar que essa consultoria foi de 10 mil reais. Coloquei aqui, ó, 10 mil reais, sem multa, sem juros. Não tem nada aqui. Eu vou vir aqui e clico em atualizar os cálculos. Então ele vem para uma base de IBS de 9.500 e a alíquota do IBS é 0,10, né? E porque ele tira ele muda, né, no caso ali. Então eu coloquei 10 mil, ele bota aqui a base de cálculo é 9.500 daqui, né? Então, por que que ele faz isso daqui? Quanto que é 500 reais em cima dos 10 mil reais? A gente está falando de 5%, que é o quê? É o valor do ISS por essa prestação de serviço. Então ele retira isso da sua base de cálculo para poder aplicar os impostos, tá bom? Aqui, ó, a gente mostra os 10 mil, 500 reais. Eu venho aqui e clico em emitir essa nota fiscal. Eu vou emitir ela aqui só para finalizar para vocês, tá bom? Depois eu cancelo lá no livro desse meu cliente. Serviço prestado. Ué, teve alguma coisa que ficou para fora. É o complemento desse daqui. Esse ele não aceitou pelo código, tá, gente? Então, esse cara aqui, ó, ele não aceitou por esse código. Então eu vou ter que colocar esse demais serviços e não onerosos. Você vê como o sistema é fácil de você operar. Dois. E vamos aqui, clicamos em emitir. Confirma a emissão. E aí esse cara aqui, você vai salvar e vai mandar para o seu cliente ou vai
só deixar ele aqui disponível, tá bom? Então é isso, pessoal. Com base nesse exemplo aqui que a gente deu, nessa emissão de nota fiscal, comenta aqui o que você achou, se você achou fácil, se você achou difícil. E eu acho que fica uma dica, né, que com a reforma tributária o ideal é você ter um sistema. Porque em um sistema você vai deixar previamente cadastrado isso aqui tudo e ele vai fazer a transmissão da sua nota fiscal. Senão você vai ter que fazer esse passo a passo para praticamente tudo. E, pelo menos no meu ponto de vista, ficou super difícil, super complexo. Era uma coisa fácil de fazer na nota fiscal, na nota do milhão. Você simplesmente já deixava o seu serviço pré-cadastrado, digitava o que você queria, apontava os impostos e clicava em emitir. Agora você tem tudo isso daqui para você colocar lá dentro, tá bom? É isso aí. Se esse conteúdo foi relevante para você, considere aqui se inscrever no canal. Eu vou começar a soltar um monte de vídeos sobre reforma tributária, sobre alguns ramos operacionais aqui que a gente atende bastante. Então, é isso aí. Te aguardo pela próxima. Valeu. Tchau.